Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com a Olga Tchá, empresária, mentora, consultora organizacional e gestão estratégica e palestrante. Eu sou a professora Marina, estamos aqui com o Matheus e com o Matheus para recepcionar a Olga. Seja bem-vinda, Olga. Muito obrigada, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho aí da minha caminhada sobre, empreendedorismo, sobre negócios e tudo mais. Maravilha. Que bom. Prazer ter você aqui conosco. Olga, eu me chamo Matheus, sou acadêmico do curso de Ciências Contábeis. Estou participando desse projeto incrível que é desenvolvido pelo NUPEAS, em parceria, com o CCSA e os outros cursos, desenvolvido aí pelo curso de Administração. Olga, eu vou iniciar a nossa conversa com uma pergunta que eu achei bastante interessante, desenvolvida pela professora Marina. Obrigado, professora. Do seu ponto de vista, o processo empreendedor, ele é algo que nasce com a pessoa ou você consegue desenvolvê-lo com o decorrer do tempo, prática? O que você pode nos dizer sobre isso? Bem legal essa pergunta, porque normalmente as pessoas pensam que empreender ou empreendedorismo é nato, né? Uma Sim. coisa que a pessoa tem que ter desde que nasce, né? E o empreendedorismo, ele é desenvolvido, né? Mas eu acho que é importante um pouquinho voltar assim no sentido do que é o empreendedorismo, né? O empreendedorismo, a gente tem a parte do empresarial, que é você ser empresário, ter o seu negócio, você ter ideias, inovar, e você está fazendo alguma coisa, isso é um conceito de empreender, né? E aí, quando você fala do empreendedorismo, eu gosto muito, e é o que eu defendo, que são o empreendedor, a habilidade comportamental, que são as soft skills, né? Então, o que a gente desenvolve? A gente desenvolve as habilidades comportamentais para que você possa ser um empreendedor. Então, é muito difícil você ver um empresário, um empreendedor, ou qualquer pessoa no ramo em que ele estiver atuando, ele não ter condições de desenvolver alguma coisa com rapidez. Se você perceber que ele fica travado, ou que ele desiste, ou que ele não vai para frente, porque falta habilidades comportamentais. Então, todo empresário que é bem de sucesso, bem sucedido, ele tem pelo menos 10 habilidades que a gente considera, que a ONU até fez um levantamento, que são as 10 habilidades necessárias para que ele possa ter os resultados, diante de qualquer adversidade. Então, essas habilidades comportamentais, elas são desenvolvidas. E a gente pode desenvolver isso desde que eles são pequenininhos, Porque você não precisa desenvolver todas as 10 de uma vez só, Vai desenvolvendo aos poucos, para quando chegar lá em adulto, você conseguir ter essas habilidades. Inclusive, você desenvolve um projeto, com escolas, para esse desenvolvimento na escola, com os professores? Isso, a gente tem um programa, que é um programa que eu sou credenciada ao SEBRAE, é um programa do SEBRAE, de Educação Empreendedora, Cultura Empreendedora, em que ele atua desde o Fundamental 1 até o superior, Então, ele passa por também ensino profissional, por todas as áreas, no desenvolvimento de habilidades comportamentais. Então, temos até parte de inovação também, de ramo, tem tudo isso, mas a gente começa dele desde pequenininho, trabalhando o que é persistência, como é bom ser curioso, como é que busca informações, Então, eu faço esse projeto já com o SEBRAE há 12 anos, que foi quando eu descobri que empreender é mais do que ter uma empresa. Empreender é muito mais do que você ter um negócio, porque para ter um negócio, se você tiver um CNPJ, você já tem um negócio, Você já é um empresário. Mas você ser um empreendedor é como você lida com isso, Você tem as habilidades comportamentais para isso. Tem muita gente que é um baita empreendedor que não tem empresa, porque ele está todo o tempo criando coisas e vendendo, passando para frente ou trabalhando para outras pessoas. Porque habilidades comportamentais, o empreendedorismo, o ser empreendedor, ele está no como você lida com aquilo que te apresenta, Então, a gente trabalha lá com os pequenininhos, para ele buscar informações, ser persistente, ter coragem, ter a independência e autoconfiança. Então, eu faço a formação dos professores para que eles possam aplicar isso com as crianças, trabalhar com as crianças. Então, porque é uma coisa assim eu costumo dizer que é refinar o olhar do professor, porque não é uma coisa fácil, Não. Como é que você identifica que uma pessoa, por exemplo, uma criança, ela tem lá exigência de qualidade e eficiência? Nossa. Eu acho que a Marina vê muito isso, principalmente na sala de aula, Sim, muito.
pessoas são capazes, que têm ali aquela... Bom, como você falou, a pessoa não nasce nato, mas ela pode... Um empreendedor nato. Mas ela pode se tornar um grande empreendedor. E eu acho que ao longo do tempo, principalmente dentro da universidade, você vai ver na construção de pessoas que são, assim, excelentes, mas que acaba que tá embaixo da asa de uma empresa trabalhando para outra pessoa e não tem aquele primeiro passo para iniciar o próprio negócio com as ideias que tem. Acaba levando isso para frente para outras pessoas. Olga, tudo bem? Como você tá? Bem. Olá, telespectadores, todo mundo que tá assistindo a gente ou ouvindo no Spotify. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Ao longo de mais de 20 anos de carreira, quais os principais desafios mais comuns que você vê nos seus alunos e mentorados que você encontra? Então, eu estou nesses 20 anos trabalhando muito voltado para a parte empresarial, né? Eu tenho 2 linhas de atuação, que é a parte da educação empreendedora, cultura empreendedora, que são esses que eu comentei antes, do desenvolvimento de habilidades comportamentais, e a parte empresarial, que é a parte de gestão estratégica, planejamento, mapeamento de processos, né? Desenvolvimento de líderes. Então, é a parte que eu venho aí que é a parte mais antiga, né? Que eu estou aí há mais de 20 anos. O principal desafio hoje das empresas é lidar com pessoas. Né? Esse é o principal desafio. Cada vez mais a gente tem percebido, aí é que vem a parte do desenvolvimento de habilidade comportamental, por isso que uma coisa fecha com a outra, Sim. né? Você percebe hoje as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, que estão nessa geração, com mais dificuldade de ser proativos, né? Ou de enfrentar dificuldades, de colocar proposta, de ajudar a empresa a pensar para frente, ter visão sistêmica. Normalmente eles estão mais fechados no que eu tenho que fazer. Tarefas, né? Qual é o meu papel? Não, mas esse não é o meu papel. Sim, esse não. é ele que faz, eu só faço até aqui, né? Eu vou fazer minha parte, a sua parte é com você. E eles não entendem que dentro de uma empresa não existe a minha parte e a sua, existe um todo. A nossa parte, né? Porque a empresa é um processo, né? Claro. Eu costumo dizer que não existe o elo da engrenagem, existe a engrenagem, né? Então, você tem que fazer parte disso. E o maior desafio hoje das empresas nem é muita captação de recursos, porque o governo hoje, né, o mercado tem bastante, né? A parte de desenvolvimento de liderança. Mas a empresa, às vezes, até quer desenvolver os líderes, mas as pessoas, elas não estão preparadas para isso. Né? E eu estava comentando essa semana, passei nos mercados e eu falei assim, presta atenção como nos mercados hoje, nos caixas, você tem mais pessoas com uma idade mais maduras. Pessoas mais maduras hoje atuando nos caixas de supermercados. Até tempo atrás a gente não via isso, né? Por quê? Porque a gente está com falta de pessoas comprometidas, né? Maduras, com responsabilidades. Então, esse é o principal desafio nas empresas, né? Nas mentorias de desenvolvimento, aí vem muita falta da habilidade comportamental. Eu tenho medo, eu tenho, né? Eu sou inseguro. Mas vai me faltar o recurso, como é que eu faço? E de tudo isso, a habilidade comportamental, que eu digo que são 2 que para mim são propulsoras, né? É a persistência e a independência e a autoconfiança. Não adianta você buscar informações se você não for persistente, não adianta você ter qualidade, olhar para a qualidade, mas se você não tiver persistência para tocar o negócio, sabe? E essas são os 2 desafios que a gente trabalha bastante hoje dentro das empresas. Sim. É muito bom. É importante ver também essa conexão, né, entre as duas. É a demanda da empresa e, ao mesmo tempo, é a demanda também das pessoas, né? Então, as coisas conversam, né? Porque é assim, né, Marina? O que acontece? Hoje, as empresas, se você começa falando na escola, né? Eu trabalho muito com escolas públicas, né? Daí eu vou até a região do Guarapuava, faço todo o Paraná, né? Começa chegando lá, pergunta pro professor, qual é o maior problema que você tem hoje com os alunos em sala de aula? Comportamental. Mas não é comportamental, porque quando o professor que não conhece a cultura empreendedora, ele fala comportamental achando que é o aluno bagunceiro. Mas aquele aluno bagunceiro, ele é bagunceiro porque ele ainda não conseguiu ser inserido dentro do método, porque ele é criativo, sabe? Ele tá além daquilo que está sendo feito, inovador. Ele quer uma aula diferente, ele quer algo que o instigue, que o desafie. Exatamente o que o empreendedor é. Exato. E é incrível, Matheus, porque quando a gente aplica o programa, depois de um tempo que a gente vai analisar como é que está acontecendo, aí os depoimentos vêm assim. O número de alunos que até então a gente nem ouvia falar em sala de aula, com esse programa foram os que mais se despontaram. Olha só. Se envolveram, se inseriram. Então, assim, a gente tem, você acaba incluindo pessoas que até então se sentiam, né, excluídas daquele processo fechado de quadradinho, sabe? Caixinha quadrada de sala de aula. Sim.
E aí você vê. E aí, na empresa, aonde que está o maior desafio? É nesses alunos que não tiveram acesso a um ensino mostrando que se eles tiverem as habilidades comportamentais desenvolvidas, eles serão profissionais diferentes. Olha só, eu dei aula durante 10 anos no ensino superior. Né? Quando eu dava aula, minha maior dificuldade era manter os alunos comigo. Né? Quem é aluno que gosta de aula de economia, né? Administração, contábil, direito, né? Que eu dava aula, né? Então, eu tinha que estar trazendo. Então, eu vivia carregando um monte de coisa para a sala de aula. E nesse tempo, eu descobri a cultura empreendedora. E eu descobri que esse empreendedorismo da habilidade comportamental. Eu falei, gente, é isso que eu quero fazer para minha vida. Porque se eu conseguir, lá na base, com o professor, impactar o professor para que ele desenvolva uma habilidade comportamental no aluno, quando esse aluno chegar no ensino superior, ele vai chegar diferente. E esse professor vai ter menos dificuldade. Menos dificuldade, porque ele vai ter um aluno que é proativo, um aluno que vai gostar de fazer o diferente, de fazer... Você fala assim, apresente uma aula, ele vem com propostas diferentes de apresentar uma aula, né? Ele tem curiosidade para buscar, ele vai ser comprometido com a qualidade, com o que ele está entregando, né? Sim. Ele vai ter mais envolvimento com aquilo que ele está fazendo. Ele está preocupado com a entrega e com o resultado. Então, eu falei, foi quando eu falei, vou parar por aqui. Eu já estava indo para um doutorado. Eu falei, vou parar por aqui, né? Porque aí eu parei de dar aula, né, em 2014 e me aprofundei. Aí eu comecei a estudar mais, buscar mais, né, sobre essa parte da cultura empreendedora voltada para as soft skills de habilidade, né, desenvolvimento de habilidades comportamentais. E a gente vê o quanto isso é integrador, né, gente? O quanto o aluno depois vai se sentir até reconhecido, né? Sim. É uma coisa ser julgado como alguém da margem, né? Porque não segue, não senta, não segue as coisas, mas acho que isso mostra um processo bem inclusivo, né? De todos, de perfis respeitados, sobretudo, né? Exatamente. E, bom, a gente fala muito sobre o papel das empresas, né, Olga, nessa questão da formação do empreendedor. E você, filha da casa, aqui da UniOeste, né? Como que você vê o papel da universidade nesse momento? Nessa ideia de formação de empreendedores? Eu acho que hoje está melhor, né? Eu já vejo que hoje a gente tem aí os hubs, tem todo esse envolvimento todo, e ela evoluiu muito, né? Sim. Na minha época, a gente ficava se perguntando ainda, o que eu vou fazer da vida depois que eu me formar, né? Aonde que eu vou aplicar, né? Mas, assim, eu sou economista, fiz mestrado, fiz especialização em economia empresarial aqui, depois fiz lá em Toledo mestrado, e eu vejo que toda essa formação, ela me deu uma visão muito sistêmica, né, do todo. Então, eu dei aula durante vários anos e essa visão da economia para dar aula para o curso de administração, para aula para o curso de contábeis, para aula para o curso de engenharia que eu dei de jornalismo, ela me dava uma visão sistêmica. Claro. Né? Então, eu acho que é muito importante e cada vez mais, quanto mais a universidade tiver junto com a comunidade, com as empresas, né, isso vai ser melhor, porque quando a empresa está contratando, e eu que estou direto, né, dentro das empresas, vejo que vem de uma universidade que teve essa experiência, eu digo assim, ela cria um ambiente favorável para, né? Se ela cria um ambiente favorável para que o aluno possa se experimentar, possa discutir, né, contextualizar, testar, isso lá na frente depois faz toda a diferença. É isso que acaba separando depois, né, os alunos no mercado de trabalho. Legal, muito bom. Olga, frente a essas ponderações que você trouxe aqui para nós, eu gostaria de fazer uma pergunta, só que ela está relacionada ao aspecto comportamental, porque assim, na minha turma eu sou uma das pessoas mais velhas, né? Hoje o meio acadêmico, ele vem tendo uma predominância de pessoas mais jovens, e eu posso dizer que eu sinto essa diferença entre as idades, né? Existe uma maior dificuldade com relação ao desenvolvimento de algumas disciplinas, conteúdo, essa parte de aprendizado das pessoas que são um pouco mais velhas por conta do que elas aprenderam, da forma como elas aprenderam, né? Enquanto que os jovens, eles têm uma facilidade maior em desenvolver isso, né? Frente a isso, como nós poderíamos trazer uma interação
dentro do processo empreendedor, que fosse saudável para aquele empreendedor que ele já é empreendedor, só que ele tem uma certa resistência em relação às mudanças, em relação, porque, como foi posto, né, o processo empreendedor, ele é inovador. Tem pessoas que elas são inovadoras, mas às vezes a inovação, não é para mim, não cabe. Como é que ficaria isso? Como é que a gente poderia trabalhar essa homogeneidade, assim, em relação a esse aspecto? Porque eu encontro as dificuldades em relação, principalmente à comunicação. Aí eu gostaria de saber, em relação à parte comportamental, como poderíamos trabalhar isso. Interessante como a inovação, ela ainda tem um conceito de ser alguma coisa bem ruptura, né? De ruptura, Sim, né? disruptiva. Disruptiva, tem que ser assim, né? Sim. E a inovação, ela é no ato de fazer mesmo, né? O professor inovador vai, de repente, propiciar que aquele aluno que tem mais maturidade consiga se envolver com o aluno que é menos, né? Que é mais imaturo de idade, por exemplo, né? Sim. Porque eu vejo uma grande vantagem. Eu fui para a sala de aula mais, né? Com mais maturidade, porque eu fiz faculdade já com 25 para 26 anos, né? E foi, assim, bem desafiador. Naquela época já foi desafiador, né? Porque você vê as pessoas mais jovens, que capta melhor. Então, sempre que eu me propus a fazer, eu fui mais Caxias, né, ali. Eu me dediquei muito, estudei muito, tanto que eu tive que me especializar, ficar, assim, focado, né, ali para entender. Eu acho que hoje a sala de aula, ela tem que ser mais prático e menos teórico, sabe? Porque eu vejo, assim, o que me diferenciava, não que eu vou dizer que eu seria uma professora diferente, mas o que conseguia fazer com que os alunos entendessem muito o meu conteúdo, né, em sala de aula. Porque eu trazia muito a prática para dentro da sala de aula, porque como eu tinha já o conhecimento prático, né, porque eu fui dar aula depois de eu já estar no mercado de trabalho. Eu trabalho desde os 16 anos. Então, quando eu ia falar de microempresa, né, que eu ia falar de atendimento de produção, eu já tinha trabalhado numa empresa industrial. Então, eu conseguia trazer essa prática e fazer a junção com a teoria. Então, isso fazia com que eles entendessem melhor. Então, hoje, às vezes, lógico, nem todo professor tem essa prática, mas se ele conseguir juntar um aluno que tem essa prática junto, né, trazer isso para uma vivência, uma sala de aula mais invertida, né, mais ativa, junto com o aluno que não tem, aí você está criando uma inclusão, né? Sim. Porque mais ou menos quando você fala, tipo, que quer incluir todo mundo, mas tá todo mundo lá, o tabuleiro é redondo e você tem alunos que são triângulos, quadrados, né? Não encaixa, né? Então, como é que eu faço? Eu tenho que mudar o tabuleiro. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ver Hoje, se eu fosse dar aula, eu faria mais ou menos isso. Eu olharia para todo mundo, pegaria a experiência de que os alunos que estão lá mais maduros, traria para a sala de aula, né? E criaria uma vivência para que eles possam compartilhar esses conhecimentos, né? Trazer o empresário que não está em sala de aula para a sala de aula seria maravilhoso, né? Mas é justamente porque na prática, gente, a teoria, ela nem sempre, né, a gente consegue aplicar. E não é porque a teoria, é porque existem diversas variáveis que não são controláveis. Claro. E no mercado de trabalho a gente lida com isso o tempo todo. Então a gente tem as variáveis que nós controlamos, e eu falo isso sempre para os meus clientes quando eu estou numa mentoria, o que a gente controla? Quais são as variáveis que estão sob o nosso controle, né? Então, toda essa teoria nos dá condições para refletir sobre as variáveis, né? Agora, eu tenho que tomar a decisão levando em conta que eu tenho variáveis que estão fora do meu controle. E aí, elas estão fora. O que eu faço com isso? Como é que eu lido com isso? Aí, eu preciso, com base nas duas, né? No meu conhecimento teórico, né? Com aquilo que já foi aplicado e com a minha vivência prática, tomar a decisão mais assertiva. Nem sempre é totalmente assertiva, mas é a mais. Não é sempre garantido, né? Mas é aquilo que você falou também. A maior dificuldade hoje é a gestão de pessoas. As pessoas não sabem conseguir ali estar, principalmente se sentir inclusas dentro, tanto do ambiente de trabalho, como do ambiente estudantil. Uma pergunta que eu queria fazer para você é: quais foram as principais contribuições do seu mestrado em desenvolvimento regional e agronegócio para a sua atuação profissional hoje? Então, ela me deu, isso porque eu fiz, né, a parte de desenvolvimento regional, né? Então, eu trabalhei durante um bom tempo políticas públicas. Então, eu trabalhei com desenvolvimento territorial,
né, junto com prefeituras, com municípios. Então foi assim, né, excelente, porque me deu essa visão de trabalhar com localizações, com áreas de influência, né? Eu adoro. Hoje, até hoje, eu gosto muito da teoria das áreas de influências, né? O quanto que as pessoas se deslocam para lá, para cá, por quê, né? Eu uso ainda isso para até explicar para algum cliente aonde ele está situado, né? Então, as teorias das organizações, isso também trabalha. Então, eu não atuo hoje bem diretamente mais com o desenvolvimento regional, mas todo esse conhecimento, ele me embasa para discutir essa visão sistêmica do mercado, porque daí eu vou para o mercado, eu vou para uma análise sistêmica, eu não vou, né, como eu trabalho com várias empresas de diversos segmentos, então eu não tenho necessidade de entrar a fundo em cada segmento, mas eu analiso o mercado. E o mestrado me dá essa possibilidade, ele me deu esse embasamento de pesquisa, né, de você estudar os coeficientes, entender um pouco como é que o mercado, a dinâmica, como é que ele funciona, né, as teorias macro e microeconômicas, como é que elas interferem uma na outra, né. Então, eu acho assim, para mim, o mestrado foi excepcional, foi excelente, né. Quando eu trabalhava com políticas públicas no desenvolvimento territorial, toda a base que eu tinha ali junto, né, ela foi certeira, né, que agora eu optei por deixar um pouco as políticas públicas de lado, né, e atender mais a parte da cultura empreendedora. Sobre essas políticas públicas, você podia falar um pouquinho mais sobre? Achei bastante interessante, eu acho que é um tópico muito importante hoje, atualmente, sabe? Quais foram as suas contribuições, o que disso, de trabalhar dentro dessas políticas públicas, o que você leva hoje com você no seu negócio? Então, com política pública eu trabalhava junto com o Sebrae, né? Então eu era credenciada ao Sebrae nessa área, ainda sou nessa área, mas não tenho mais pego tanto trabalhos nesse sentido. Eu trabalhava como articuladora, né, do município. Então a gente fazia muito essa articulação junto ao comitê gestor, que existe um comitê gestor municipal em todas as cidades que têm parceria com o Sebrae, que faz a cidade empreendedora, é o nome do programa que o Sebrae tem lá. A gente fazia essas articulações políticas, né, para fazer o quê? Para o desenvolvimento junto com a lei geral. Então, a lei geral lá tem o desenvolvimento de atendimento da educação empreendedora, tem de acesso ao crédito, tem de acesso à justiça, né? São vários tópicos em que existe um apoio do Sebrae junto aos municípios para desenvolver. Então, a gente utilizava isso nas articulações, a gente tinha contato com os prefeitos, com os secretários, para poder ajudá-los, né, a se organizar dentro das documentações, para poder atuar nesse setor, para ter acesso a essas informações. E aí a gente ajudava a escrever também, às vezes, algumas histórias, né, para ganhos de prefeito empreendedor. Então, ele era um trabalho de desenvolvimento mesmo, tá? Então, quais são as ações? Trabalhei muito aqui já na época ainda do nosso prefeito, né, no primeiro mandato dele ali, começou aquele avança, né? Cascavel trabalhando com a revitalização, projeto de revitalização de Cascavel, que foi naquela área central ali, com várias empresas para o desenvolvimento, desde o diagnóstico, né? Parte de diagnóstico das empresas, parte de planejamento, parte de finanças, de gestão de pessoas, e foi uma parceria com o município. Então, a políticas públicas para a área do comércio, para a área das empresas, ela tem que atuar como um agente, né? Atuante, né? Não pode ficar isolado. E aí o comitê gestor municipal ajuda muito nesse sentido, né? Ele acaba impulsionando nesse sentido para que as empresas possam. Como é que eu faço com que o acesso ao crédito chegue nas empresas, né? Existe, como é que ele faz? Então, a gente tem um apoio para tudo isso, né? Bacana. Muito bom. Aí vemos um caminho muito importante, inclusive, para você, Matheus, né? De alguém que começou faculdade depois, o tanto que isso contribuiu, toda essa sua trajetória, uma bagagem que realmente tenho certeza que trouxe muitas contribuições para nós todos. E nós agradecemos muito, não é mesmo, a presença da Olga. Olga, se quiser deixar um recado para quem está te assistindo, para os nossos alunos, docentes, telespectadores em geral, qual é a sua mensagem final? Muito bom, né? Legal. Não, a minha mensagem é que eu sou uma pessoa, eu sou meio inquieta, né? Eu falo assim, o que me move são as inquietudes. Eu acho que quando a gente está saindo da universidade, você tem que ter esse movimento, sabe? Gosto muito do catavento, né? Eu falo, o que é que move, né? É o vento. Então, o que é que te move? Né? E eu sempre me coloco, o que me move? Me move é essa vontade de estar aprendendo sempre, é uma inquietude, eu estou sempre buscando alguma coisa, e eu acho que quando a gente está formando carreira,
que você está construindo, você tem que estar em busca, você não pode se acomodar com aquilo que está posto, né? Com Eu certeza. tenho 2 filhos e minha filha se formou faz pouco tempo, né? E eu estou aí falando exatamente sempre isso para ela, né? Agora é a hora de você se colocar, de você arriscar, de você buscar novas opções, novas oportunidades, não pode se fechar, né? Porque às vezes se forma, se fecha, fica ali, e aí a vida passa muito rápido, e Sim. você perdeu várias oportunidades. O Então, que você fez, né? quanto mais você estiver aberto para as oportunidades, de estar buscando isso, né? Estar atento, né? Como é que eu identifico a oportunidade? Você tem que estar olhando para ele, né? O mercado está aí. Eu falo que às vezes a oportunidade é igual o produto em promoção na prateleira do supermercado, né? Quem passou primeiro levou. Então, quem que leva? Quem está atento a essas promoções, né? Sim. Sim. Então, quem está saindo da universidade ou está aí já, né, finalizando, saindo recente, tem que estar atento para as oportunidades e não pode perder. Uma oportunidade, participar de um programa como esse é uma oportunidade. Eu não perco, até hoje eu sou, né, às vezes eu falo assim, às vezes eu preciso me controlar, né, porque eu já tô, né, Te entendo bem. Tô em todas. Sim. tá parando, Eles sabem. né, Maria? Chega um pouco, calma um pouco, sossega um pouco, mas As parece... inquietudes, né? As inquietudes, parece que sempre... Não, mas eu vou lá, né? Nossa, que gostoso, eu vou lá, né? Que legal, é uma oportunidade. Estar aqui com vocês, para mim, é um aprendizado, né? Então, as pessoas têm que olhar dessa forma. A gente não sabe tudo, a gente está aprendendo todo o tempo, e a gente está construindo e desconstruindo o tempo todo, né? Desconstruir é mais difícil. Nossa, Olha, Chá, Olga 2024. Muito bom. Que maravilha. É isso então, gente. Obrigada, Olga, mais uma vez, meninos. Muito obrigado, Olga. Obrigado, professora. Obrigada, Obrigado, queridos. pessoal que está assistindo aqui o podcast. Agradeço muito a sua presença. Foi muito bom ter você aqui. Obrigado, Olga, Faça pela as sua palavras. presença. Eu agradeço imensamente o compartilhamento do conhecimento. É inspirador ver através da palavra de uma pessoa que tem atuação dentro do mercado o como é o desenvolver e como se desenvolver, porque essa é a dificuldade do empreendedor, né? Então é muito bacana isso. Obrigado mesmo. Ah, muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Compartilhem, curtam. Verdade. Compartilhem nas redes sociais. Sigam a gente na nossa página da UniOeste. @Hubcast. @Hubcast. E é isso.